Geração Z e a volta da teoria de que o mundo é que gira ao nosso redor. Nós temos um impasse hoje no mercado de trabalho, que é a geração Z e o resto, né? O resto critica a geração Z, que é tudo do jeito deles, tá? A geração Z critica o resto porque as coisas não são bem assim que funcionam, porque nós evoluímos e o mercado de trabalho não evoluiu como deveria. Eu sou Vinícius Calesco, no YouTube e no Instagram. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse perfil de geração Z e eu trouxe aqui para conversar com a gente o Guima, especialista em marketing. Guima, vamos lá. Você é um profissional do marketing, você tem clientes, né, de todos os perfis, né, acredito, e obviamente que você se depara com situações onde a conversa muda, né? Um cliente com 25, 30 anos, um cliente com 50, 60 anos, ou um cliente que tem funcionários que vão participar de todo esse processo envolvendo marketing, que talvez traga algumas indagações. Hoje, pensando nessa área do digital, do marketing, como que você vê essa questão da geração Z querendo se impor mais com seus ideais em relação a outras gerações mais reservadas, vamos dizer assim? Bom, primeiro a gente só tem que contextualizar em quais cenários a geração Z a gente vai fazer a leitura. Então, tem o cenário onde a geração Z é o cliente, é o consumidor, e tem o cenário onde a geração Z é o colaborador, o funcionário da empresa. O comportamento deles é o mesmo, só que em cada cenário reflete de uma maneira diferente. No cenário como cliente e consumidor, que daí não vai ser tanto o nosso foco, mas é um ponto de atenção e já para a gente entender melhor quem é essa geração Z, quais são os problemas, os desafios e as vantagens, né? A geração Z ela é muito imediatista, ela é muito prática e ela por ser imediatista e prática e muito digital, ela tem facilidade em comprar rápido. Isso pode ser bom se o seu negócio está preparado para esse tipo de venda, né? Então hoje falam muito sobre omnichannel. Hoje, muito em parte por causa da geração Z, se você tem esse público como alvo para você vender o seu produto, seu serviço, se você não tem um multicanal de venda, você vai ter dificuldade em vender para esse consumidor. E um outro ponto, que daí é um grande desafio, é a questão da opinião com relação ao produto, ao serviço. Então essa geração Z está muito preocupada com causas sociais, causas econômicas e sociais, ecológicas, e ela se preocupa muito nesse tipo de contrapartida. O seu produto, o seu serviço tem qual tipo de contrapartida ecológica ou social, qual tipo de impacto, além do produto e do serviço em si, né? Então tem essas questões atreladas. Com o mesmo tipo de comportamento, né, que tem vários outros problemas, mas usando isso como gancho, eu vejo que todos os meus clientes eles têm funcionários, tá? Então eu tenho cliente que é indústria, tem cliente que é varejo, tem cliente que é, por exemplo, escritório de arquitetura, tem academia. Então todos os meus clientes têm funcionários e têm desafios com relação à geração Z para contratação e manter esse tipo de talento, certo? E aí alguns dessas dificuldades que eu vejo que os clientes trazem, né, compartilham comigo dos seus problemas, primeiro, a falta de comprometimento. Segundo, falta de engajamento com a empresa e com os seus colegas. Só se preocupam com o dinheiro, ou seja, para eles é sempre pouco o salário, eles sempre querem ganhar mais em menos tempo. Carga horária, né? Ou talvez não a carga horária, mas a quantidade de trabalho, né?
E isso é um problema, porque eles acham que trabalham demais e ganham pouco, né? Também a questão de que eles querem, começam como, por exemplo, um funcionário júnior, né? E rapidamente já querem um lugar do seu gerente, por exemplo, querem ascender rápido na empresa. Então tem essas dificuldades. Isso do ponto de vista dos empresários, né? Dos líderes nesse caso. Então eu vejo muitos desses problemas, que eu acho que são problemas que já são bem discutidos, já são bem, né, disseminados. Aí são vários pontos. São temas bem discutidos, disseminados, mas nunca se chega num porquê das coisas. Eu vejo dessa forma. Nunca tem uma explicação, vamos dizer assim, buscando meio que explicações óbvias ou que resultem em algo que realmente faça diferença. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao indivíduo em si, né, a questão do imediatismo. Esse tem várias características, mas esse eu vejo como o mais difícil para o indivíduo. Para o mercado de trabalho como um todo, sim, para as empresas, sim, a gente chega lá no empresário, mas talvez principalmente para o indivíduo, porque ele sofre muito com isso. Existe uma dificuldade no seu desenvolvimento, né, profissional em relação a essas questões da geração, mas principalmente do imediatismo. Por quê? E aí nós voltamos antes do mercado de trabalho e vamos para uma questão educacional. Então, por exemplo, hoje nas escolas você não tem, salvo alguma exceção que eu desconheço, mas você não tem uma disciplina ou uma questão educacional ali relacionado ao mercado de trabalho, à profissão. Então, quando você vai pegar os estudos que tratam do desenvolvimento profissional, você vai ver aí que o reconhecimento do mercado em relação a você como profissional, ele leva de 10 a 15 anos para acontecer. Então, e se você pega estudos lá, os primeiros saem da década de 60. E você vem até a década de 90, aqui, já virando o século, você tem outros estudos tratando do mesmo tema que traz os mesmos resultados. 10, 15 anos para você ser reconhecido, tanto pelo mercado como na empresa que você trabalha. Então, esse imediatismo, eu digo assim, uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que o mercado vai querer aceitar. Então não tem dessa... Eu sou um crítico da ideia do eu sou assim, você que me aceite assim. Não é assim que funciona. Eu sou assim e eu preciso ver se o mercado vai me aceitar dessa forma. Então esse imediatismo não vai funcionar. Então dentro de uma empresa, você entrou para a empresa como júnior. A trainee, depois de um ano você vai ser gerente? Não vai. Não é por uma questão de capacidade, de competência, é uma questão de conhecimento. A empresa precisa conhecer... Amadurecimento. Então, porque a partir do momento que vira gerente, você passa a ser líder. Passa a ser líder. Né? Qual a experiência que você teve em todo esse processo? Né? Saiu, sei lá, terminou, está com 20 anos, entrou para uma empresa. Meu Deus, ali dentro da empresa tem alguém ali, por exemplo, com 20 anos. E não de carreira, não estou falando só dentro da empresa, mas que vem de outras empresas. Às vezes trabalhou em uma multinacional, uma empresa familiar, ou seja, traz uma bagagem que vai além do conhecimento simples técnico ou científico que você aprendeu na faculdade ou algum curso técnico, mas entra numa questão de o que eu faço agora como líder. Você virou gerente, agora você é líder, agora você tem 5, 10, 50 funcionários, 100 funcionários à sua disposição, e aí acontece algum conflito, alguma dificuldade, e como é que você resolve isso? Você não teve experiência nenhuma, e aí a ciência não necessariamente vai resolver isso, mas a experiência que você teve sim. Então esse imediatismo é um problema. A questão do salário, isso vai entrar no imediatismo, porque é uma questão de consequência, você quer ganhar mais, você precisa mostrar que você pode fazer mais. Para mostrar que você pode fazer mais, você precisa de tempo para provar isso para todo mundo, para o mercado e para a empresa que você trabalha. Então, por essa questão, o indivíduo ele precisa trabalhar isso, precisa entender isso, a geração precisa entender esse processo, como funcionam as coisas, para entender ter essa paciência, criar um plano de carreira, né? Como eu vou me desenvolver. Eu quero chegar em algum lugar, eu preciso fazer algum curso, qual curso eu preciso fazer? Eu não sei, fazendo coisas aleatórias por aí e achar que vai funcionar. Questão de carga horária, aí já parte para uma questão mais eu diria assim, do momento, né? Hoje se discute muito isso, não necessariamente da geração, mas de um modo geral as gerações discutem esse processo. Mas pensando em indivíduo, imediatismo é um problema que precisa ser tratado, né? Uma ideia assim de como lidar com isso. Só que isso do ponto de vista
da geração Z. Da geração Z. E do ponto de vista do empresário, por exemplo, Aí tá. que não consegue, por exemplo, fechar a sua equipe porque não consegue contratar essas pessoas, né? Porque tem dificuldade de contratar essas pessoas. Um empresário, ele precisa fazer algo para poder, de certa forma, se adaptar ou se preparar para conseguir reter esse tipo de talento que é a geração Z, que pode estar na geração Z, ou ele precisa simplesmente, então, não vou contratar a geração Z, vou contratar a geração X, millennials ou até baby boomers, porque eles vão ser mais eficientes, mais comprometidos, alguma coisa desse tipo. Qual que é o caminho do líder ou do empresário nesse sentido? Abandona a geração Z e foca em outro tipo de funcionário ou se adapta para conseguir chegar no meio termo? Porque o empresário ele não vai conseguir mudar o comportamento da geração Z. Isso tem que vir da geração Z, não do empresário. E não muda das outras gerações também. Também. Então, pode gerar um conflito. Existem 3 caminhos. Ou você exclui a geração, põe fim nela, ou você aproveita essa geração, ou você trabalha com o meio termo. Né? Qual que seria a questão? Eliminar a geração. Vamos pensar em uma empresa familiar, por exemplo. Uma empresa familiar, geralmente, uma empresa familiar que deu certo, né? Vamos pensar aí que essa empresa tem, 80, 100 anos. Então, obviamente que você tem um processo de crescimento dentro da empresa, onde se exige paciência, né? Existe conhecimento. Então, muitas empresas familiares, às vezes você vê o filho lá, o neto, trabalhando na base. Aí você pensa assim, é para conhecer os setores? Não, uma empresa muito grande, com 15, 20 mil funcionários, não tem como você conhecer todos os setores. Mas a ideia é desenvolvimento profissional, conhecer, lidar com problemas diários para existir uma evolução aí e conseguir tratar de todos os problemas. Então esse seria um ponto, né? Você literalmente exclui a geração imediatista e vai trabalhar com gerações que conseguem entender mais o processo. Você tem situações onde você pode aproveitar essas pessoas, por exemplo, empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia, elas, obviamente, é algo que muda muito rápido, né? Tecnologia, todos os dias aparece algo novo. E então, vamos pensar aí do começo da popularização dos computadores, né? Da década de 80 e para cá, o que se evoluiu é absurdo. Então, você ter pessoas de uma geração que, apesar de ser imediatista, é uma pessoa que busca diariamente algo novo, né? Um conhecimento diferente nessa área tecnológica, né? Poderia buscar também na área da carreira, né? Com a mesma intensidade. Mas na tecnológica você pode aproveitar isso para a sua empresa. Então você está lá dentro, tem pessoas, funcionários estão lá fora e estão te trazendo novidades. Usa isso a seu favor. E você tem empresas que você pode usar o meio termo. Por exemplo, vamos citar aí uma empresa de moda. Você tem a linha de produção, onde ali você precisa de pessoas que organizem todo o processo, organizem toda essa questão de produção, né? Desde da chegada do tecido, vamos dizer assim, até a entrega da caixa para a expedição, para levar para a loja. Então, pessoas que tenham mais paciência com processos, que queiram entender tudo como é que funciona, nos mínimos detalhes. E você tem uma geração Z que pode estar lá de fora, né? Que daí ela traz as novidades, as tendências de mercado, né? Para dentro dessa empresa, para a empresa conseguir produzir algo novo que vá atender uma nova demanda da sociedade. Então, você tem esses 3 caminhos. Ou elimina, porque não vai funcionar, ou você usa eles ao seu máximo, que pode funcionar, ou você tem o meio termo. Para tentar lidar com o imediatismo, você pode criar questões de bonificação, por exemplo. Né? Então, nada é de graça, né? Então, para você ganhar mais, para você subir mais rápido, você precisa demonstrar interesse e demonstrar trabalho. Então, você cria processos dentro da empresa mesmo, sobre desenvolvimento de carreira, cargos, salários, bonificações, que você consegue atender um pouco essa geração. O que você faria? Bom, eu tenho colaborador geração Z. Eu já tive sócio da minha geração, né? Eu vou traçar um parâmetro, tá? Quando eu tinha um sócio que era exatamente da mesma geração que eu, a gente tinha mais ou menos o mesmo pensamento. Tudo que a gente faz para os nossos clientes precisa gerar algum tipo de resultado, principalmente financeiro,
né? Seja produzindo algo num custo que vai proporcionar um resultado superior, lucro, certo? Ou produzir algo que gere lucro imediatamente. Então a gente tinha esse pensamento. Quando entrou aí na minha equipe, meu sócio saiu, entrou na minha equipe um colaborador que é geração Z, eu tive um ganho de criatividade, né? Com relação a conseguir acompanhar as últimas tendências e ainda com a preocupação de não só seguir as tendências, mas tentar virar uma tendência, né? Criar uma tendência. E isso é muito bom. Qual os problemas que eu encontrei, por exemplo, né? Com o meu sócio, a gente tinha uma preocupação máxima de prazo, né? Isso era prioridade para a gente. A gente falou que a gente vai entregar tal dia, tal hora, a gente entrega antes, né? A gente tinha essa preocupação. Com o meu colaborador Geração Z, eu preciso criar mecanismos para que ele entregue no prazo que eu preciso, né? Então, eu não sou taxativo, olha, eu falo que você tem que entregar amanhã, meio-dia, ele não entrega, manda embora. Não, o que eu faço? Eu já entendi como que funciona, eu criei alguns mecanismos para poder manter, extrair o máximo que eu posso da Geração Z, que eu não consigo fazer, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que ele seja produtivo, seja eficiente. É um desafio. É um desafio. Não essa geração não dá. Esse jeito não funciona. É claro que, como eu citei, depende do teu ramo de atividade, você pode aproveitar mais ou aproveitar menos. Você vai ter mais problemas ou menos problemas. A questão por exemplo, se você for uma empresa muito tecnológica, você não vai contratar ninguém da geração Y, X, porque não vai entender, não é assim que funciona. O que você precisa é trabalhar uma liderança que você consiga absorver o melhor e o pior de cada geração e unir num processo onde todos consigam entender. Se você fizer um processo extremamente tecnológico, você vai ter dificuldades, por exemplo, com a geração X. E aí eles que não são bons? Não. Se você fizer um processo que não tem tecnologia, você terá um problema com a geração Z. Então precisa entender os dois lados, entender como os processos funcionam, como essas pessoas, esses profissionais funcionam e conseguir criar aí um processo de liderança, de gestão que vai atender a demanda de todos eles. Ok? Então, pessoal, pode contratar todo mundo, tá? Só entenda qual é o seu nicho, qual é o seu mercado, para poder aproveitar esses indivíduos ao máximo e crie um processo de liderança que consiga desenvolver esses profissionais dentro da sua empresa. Agora você, que é empresário líder, conta para nós, na tua empresa, o que dá mais certo? Geração Z, geração X, Y, ou vamos mais longe, você tem uma liderança ou conseguiria ter uma liderança para atender a demanda de todas as gerações?